Saudações pessoal, aqui é o Fernando e seja bem-vindo a mais essa aula. E no vídeo de hoje eu estarei apresentando os tipos de tendência, a importância do mercado lateral e o que são topos e fundos. O que é uma tendência? A tendência dos preços é a direção para a qual o mercado está se movendo, direção dos topos e fundos. Se divide em tendência para cima, que é a tendência de alta, tendência para baixo, tendência de baixa, e tendência para o lado, que é o mercado lateral. Quais as principais características da tendência de alta? Ocorre um período de valorização gradativa do preço, os compradores são mais fortes do que os vendedores, há um otimismo do mercado e, consequentemente, há um otimismo dos compradores. E existe o receio em vender e continuar subindo. Ou seja, você percebe que o gráfico está em clara tendência de alta e você fica com medo de querer vender, porque você já sabe que a tendência é continuar subindo. Tendência de baixa. As principais características são período de desvalorização gradativa do preço, ou seja, começa a cair, começa a descer. A força vendedora é mais forte do que a força compradora. Há um pessimismo no mercado e há um pessimismo dos compradores. Ou seja, a lógica é a inversa. Você fica com medo de, por exemplo, comprar e continuar descendo. Tendência neutra ou mercado lateral. Esse é um período de indecisão do mercado. Você não sabe se vai pegar uma tendência de alta, se vai pegar uma tendência de baixa. Normalmente se mantém entre um suporte e uma resistência, que eu estarei explicando melhor na próxima videoaula. Ocorre o equilíbrio entre vendedores e compradores. Pode haver pouco volume no movimento dos preços, ou seja, pode acontecer de não ter uma alta volatilidade. Normalmente ocorre no período da tarde, que é um período mais calmo, mas nada impede que ocorra o mercado lateral de manhã ou de madrugada ou à noite, por exemplo. Aqui nós estamos na plataforma da Pepestone, que é o MetaTrader que nós utilizamos. E aqui a gente pode ver como se forma o mercado lateral. Aqui possuem as bandas de Bollinger, que também estarei explicando mais à frente. O mercado lateral, como você pode observar, não há uma alta volatilidade. Normalmente é composto por velas pequenas, em que não há uma tendência de alta ou uma tendência de baixa muito bem definida. O mercado literalmente ele anda de lado. Em uma das estratégias que nós iremos aprender mais à frente, vocês vão perceber que o mercado lateral é fundamental para que ocorra o sucesso na operação, ou seja, para que você saia vitorioso da operação. Bom, agora vamos à explicação do que são topos e fundos. Vamos começar pelos topos. Os topos são pontos extremos superiores de um gráfico. São áreas onde o preço atinge um ponto máximo e volta a cair, formando a imagem de um pico, como podemos ver na imagem abaixo. Ou seja, vocês podem observar aqui, o mercado subiu, desceu, subiu novamente, desceu, subiu novamente, desceu. Esse ponto aqui em cima é conhecido por topo. E logo na frente nós iremos aprender como fazer uma ligação entre esses topos e como aplicar uma estratégia baseada em linhas de tendência. Bom, os fundos. Os fundos, ao contrário dos topos, são pontos mais inferiores de um gráfico. Os fundos são áreas onde o preço atinge um ponto mínimo e volta a subir na imagem, formando um pico invertido. Como vocês podem observar, o mercado aqui desceu, subiu novamente,
desceu e manteve esse mesmo movimento. Os pontos mais inferiores são conhecidos por fundos. E as principais características da tendência fraca, como nós podemos observar aqui, é a presença de muitos dojis, não há muitas velas com corpo grande, como essa daqui, e se torna um momento ruim para poder operar, pois se a tendência é fraca, a qualquer momento essa linha aqui ela pode ser desrespeitada. E uma de nossas estratégias é, por exemplo, tocou nessa linha, a gente realiza um call, realiza uma compra. Mas se a tendência estiver fraca, pode acontecer de romper ou não respeitar essa linha. Já a tendência mais forte, ela é um pouco mais inclinada. Como nós podemos observar que ocorreu um primeiro toque aqui embaixo, que foi o início da linha. Ocorreu um segundo toque aqui, um terceiro, chegou próximo aqui de um quarto, aqui ocorreu efetivamente o quarto, e aqui ocorreu um rompimento. Mas as principais características são velas de corpo grande, conhecidas também por velas de dias longos, poucos dojis, e se torna um bom momento para operar a favor da tendência, pois se a tendência é forte, ela não vai romper tão facilmente. A tendência é continuar indo embora. É importante ressaltar também que o mercado ele faz tendências dentro de uma tendência. E para ajudar na identificação da tendência master, você pode diminuir o zoom. Aqui nós podemos ver que há uma tendência de baixa, mercado lateral, tendência de alta, outra tendência de alta, tendência de baixa. Enfim, vocês podem observar diversos tipos de tendência. Porém, se você analisar de uma forma mais ampla, pegando desse ponto inferior até esse ponto superior, traçando uma linha, por exemplo, você vai identificar facilmente que está numa tendência de alta. Então, se por exemplo você tiver que fazer uma operação utilizando nossas estratégias, você sempre vai fazer aproveitando a tendência, sempre a favor da tendência, se possível. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui e nos vemos na próxima aula. Forte abraço!